Olá, gente! Eu sou o Irã, mestrando em Física, e nesse vídeo eu quero explicar para vocês aquela história que dizem que o Lord Kelvin considerou a física morta no final do século XIX. Pois é, isso não é verdade e deixa eu explicar um pouco melhor. Porque talvez você já tenha escutado aquelas duas frases atribuídas a ele, né? De que existem somente mais duas nuvenzinhas no céu da física e de que essa outra mais famosa não há nada mais para ser descoberto na física, apenas medidas mais precisas. Pois é, o Lord Kelvin ele não disse essas coisas, são falácias, mas eu vou explicar melhor sobre isso. E eu queria aproveitar o início do vídeo para que, caso você não seja inscrito, se inscreva aqui no canal, ative as notificações para que o YouTube te lembre quando eu postar vídeo novo, que isso vai me ajudar bastante e te agradeço demais. Então é o seguinte, em primeiro lugar, quem é que foi William Thomson, né? Não é aquele outro Thomson que descobriu o elétron, esse daí no caso era o J.J. Thomson. O William Thomson, ou como é conhecido também Lord Kelvin, ele foi um dos físicos mais influentes, importantes e produtivos da sua época, né, do século XIX. Nascido em 26 de junho de 1824 em Belfast, na Irlanda, e falecido em 17 de dezembro de 1907, nessa cidade da Escócia que eu vou colocar o nome aqui, o Lord Kelvin, nome derivado do seu título de Barão Kelvin de Lars, ele fez diversas contribuições em várias áreas da física, como por exemplo o eletromagnetismo e a termodinâmica, sendo muito conhecido por estabelecer uma escala de temperatura absoluta baseada no ciclo de Carnot. Lord Kelvin também fez outras contribuições importantes à física e também à ciência e engenharia da época. Mas como é que era a física no século XIX, né? A gente tinha teorias clássicas muito bem consolidadas, tal como o eletromagnetismo, a mecânica clássica, a óptica, a termodinâmica. E para citar alguns pontos dessas teorias, né, na mecânica clássica a gente tinha a mecânica clássica bem desenvolvida junto com a mecânica analítica. No eletromagnetismo, a gente tinha a unificação, né, da eletricidade e do magnetismo por Maxwell. Na termodinâmica, as leis da termodinâmica já tinham sido descobertas. E na mecânica estatística, a teoria cinética dos gases já estava consolidada também. Além de que, na óptica, estava em plena ascensão a teoria ondulatória da luz, que estava competindo com a teoria corpuscular do Newton, né? No caso, a teoria ondulatória da luz, alguns nomes de destaque são Huygens, Fresnel, dentre outros. E esse era o panorama da física clássica na época. Muitos fenômenos físicos já eram explicados pela física clássica de forma muito satisfatória. Aí, chegando ao nosso problema, que é de desmentir aquelas falácias a respeito do Kelvin, eu vou usar um artigo da Revista Brasileira de Ensino de Física em que ele destrincha um pouco melhor essas falácias. De acordo com o artigo, diferentemente do que se imaginava, Lord Kelvin parecia saber do impasse da física clássica na época e, inclusive, deixou pistas para os seus sucessores de como resolver esses impasses. Então tá, o que de fato Lord Kelvin disse? Em um artigo de 1901, que é a reprodução de uma palestra proferida em 1900, cujo título é Nuvens do século XIX sobre a teoria dinâmica do calor da luz, o Kelvin ele analisa dois pontos de impasse que viriam a dar origem tanto à física quântica como à relatividade. E se liga, no primeiro parágrafo, ele escreve o seguinte, deixa eu ler para vocês. A beleza e claridade da teoria dinâmica, que coloca calor e luz como modos de movimento, está presentemente obscurecida por duas nuvens. A primeira apareceu com a teoria ondulatória da luz, desenvolvida por Fresnel e Dr. Thomas Young, envolvendo a questão de como a Terra pode mover-se através de um sólido elástico, como é essencialmente o éter luminífero. A segunda é a doutrina de Maxwell-Boltzmann sobre a equipartição de energia. Então vemos aqui que o Kelvin não considera essas nuvens como simples nuvenzinhas, de modo que em algum momento do artigo ele escreve o seguinte: eu temo que devemos considerar a nuvem 1 como muito densa. Essa nuvem 1, no caso, seria a nuvem da relatividade. Já em relação à mecânica quântica, ele dedica 33 páginas para tratar desse problema. Ou seja, vemos aqui que ele reconhece a importância e a magnitude dos problemas que a física estava enfrentando na época. Agora, sobre aquela outra frase, né, de que não há nada mais para ser descoberto na física, apenas medidas mais precisas, essa frase ela não consta no artigo de 1901. Então, apesar dos impasses que a física do século XIX estava lidando, o Kelvin ele não ignora esse problema e não deixa de reconhecer a sua importância. E, inclusive, pouco tempo depois, o Planck ele veio a publicar o artigo em que ele esclarece o problema da radiação de corpo negro, que marcou o início da física quântica
E um pouquinho depois, o Einstein publica o artigo que deu origem à teoria da relatividade especial. E com o avanço da mecânica quântica e da relatividade ao longo de todo o século XX, a física clássica ela deixa de ser protagonista para descrever diversos fenômenos, passa-se a usar o arcabouço dessas duas novas teorias para lidar com vários problemas novos. Mas e você, sabia que essas frases atribuídas ao Kelvin elas não passavam de falácias? Comenta aqui que eu gostaria de saber. E além do mais, se você está gostando do conteúdo até agora, considere curtir esse vídeo para que o YouTube ele possa entender que é um bom conteúdo e entregar ainda mais o vídeo. E por último, vale dizer que de tempos em tempos a física entra nesses impasses, né, nesses atritos. Foi assim no século XIX para o século XX e está sendo assim do século XX para o século XXI, em que agora o impasse que a gente tem é de poder conciliar a relatividade geral e a teoria quântica de campos em uma teoria de gravitação quântica que seja consistente. É claro que existem candidatas, né, como a teoria de cordas, por exemplo, só que a gente ainda não tem muitos resultados experimentais para definir por completo a validade das teorias. Então, o que nos resta, né? Continuar trabalhando nos problemas em aberto e expandindo aos poucos a fronteira do nosso conhecimento. De forma que era basicamente isso que eu tinha para dizer no vídeo de hoje. Muito obrigado para você que ficou até aqui. Tenha um ótimo dia e vejo você no próximo vídeo.